Fala pessoal, tudo bom? Vamos lá para o nosso bate-papo. Vou esperar aí o pessoal começar a entrar, esperar a nossa convidada entrar, né? Estou muito feliz que nós vamos fazer aí um bate-papo com a Raquel, né? Putz, gosto muito do trabalho dela. Eu acho que a Raquel ela consegue trazer para a gente aí um conteúdo tão difícil, né? Com uma leveza na informação, uma didática muito bacana, né? Então vamos esperar aí a Raquel entrar. Vamos lá ver. Esse horário, pessoal, é o único horário que nós tivemos aí. A agenda da Raquel é extremamente concorrida, né? Então vamos ver aqui. Mas eu tenho certeza que vai ser um conteúdo de extrema qualidade, né? Então vamos lá. Primeiro, se você quer que um amigo seu, né, alguém acompanhe essa nossa live, tem um aviãozinho aí do lado, né? Então clica no aviãozinho, manda aí para todo mundo que você achar que tem que mandar, né? Mas vamos esperar. Não estou vendo a Raquel ainda aqui, gente. Só um minutinho, só que acho que aí a Raquel entrou. Vamos lá. Peraí, Raquel, vou puxar você aqui. Puxar aqui. Vamos lá. Estou puxando já, tá, pessoal? Respeitando aí o horário. O pessoal vai entrando no meio na parte. Oi, Raquel, tudo bem? Olá, tudo bem e você? Tudo bom? Como é que você tá? Tô tudo certo aqui, na Ah, correria como tá. sempre. É isso que eu ia falar, tá na correria aí. Sempre. Ah, que legal. Vai emendando numa reunião, vai na outra, uma reunião, vai na outra, não é isso? Exatamente, esse é o problema do home office, né? A gente É, emenda uma coisa na outra por aqui. é, é verdade. Não, então eu queria, assim, primeiro agradecer o seu tempo, né, Raquel? Eu sei o quanto que ele é escasso, é muito difícil a gente conseguir horário aí contigo, né? Então, ao longo do dia, de noite, de final de semana, o horário que for pra Não, gente tá valendo. final de semana não tem mesmo, porque eu prefiro não trabalhar no final de semana. Então, Já mas tem bastante durante a semana. se tivesse pra gente também não teria problema, né? Mas eu queria agradecer, né, primeiramente aí a você poder participar aí com a gente. Então a ideia é fazer um bate-papo aqui. A gente tem bastante coisa acontecendo, né, Raquel? Então eu acho que é legal a gente explanar um pouco. Então, primeiro para o pessoal que está acompanhando a gente, a RV4 Investimentos é um escritório de investimentos, né, que a gente ajuda o cliente a poder investir melhor, né? E aí a gente tem o quê? A investir melhor e como que o assessor ele vai fazer essa recomendação, vai passar o produto? Através de pessoas como a Raquel, né? Que é uma analista de macroeconomia na XP, né? E acaba assim, a gente se baseia muito no que ela fala, nos relatórios dela, nas lives dela e do time todo ali da Raquel para poder passar os melhores produtos, né? Então, Raquel, a primeira coisa que eu queria fazer para você de pergunta, né? Essa semana começou aí, nós temos o antigo, né, vice-presidente Lula começando a sua articulação, começando a falar, né, começando a fazer o grupo dele, né? E a gente sabe que 2022 vai ser um ano eleitoral bem complicado. Então, a primeira pergunta, né? Como que o investidor que está escutando você agora tem que se comportar com a carteira, né? Então, quais são os cuidados aí que a gente tem que tomar? Olha, eu acho que assim, o que a gente enxerga aqui, né, na equipe de economia, né? Então, assim, esse assunto é um assunto político, né? Então, assim, eu pego bastante emprestado as informações do time de política aqui da XP. A gente tem, eu acho que todo ano eleitoral é mais complicado, todo ano eleitoral traz volatilidade. Então, é uma coisa que a gente sempre falava até no próprio ano eleitoral dos Estados Unidos, né? Então, a gente tem mais uma Bom, pessoa entrando aqui, a gente esperava isso, alguém? esperava, é o Galdino. Eu estava Ah, Fala, Raquel. tentando, perfeito. Como é que vai? Tudo bem? eu não tinha anunciado ele porque ele não estava conseguindo entrar. Agora, de fato, conseguiu. Ele vai fazer o bate-papo aqui com a gente. Ah, Raquel, legal. o Galdino é o nosso Tudo head de bom? renda fixa aqui Olá. na RV4. Ele tem um vastíssimo conhecimento em juros,
Então, eu acho que vai fluir bastante aí o nosso papo aqui, tá? Então, desculpa, mas continua aí. Depois o Galdino acabou atrapalhando o nosso bate-papo. Cai de paraquedas aqui, mas tudo bem, vamos lá. É que eu tava assim, será que alguém apertou sem querer? Ou será que ele vai entrar mesmo? Mas então, perfeito. Prazer, Galdino. Bom, eu estava aqui trazendo, né, falando sobre um pouquinho da nossa visão sobre o cenário político, né? A gente sabe que todo ano eleitoral tem mais volatilidade, né? Então, assim como teve o ano eleitoral americano, né, que teve eleições nos Estados Unidos e trouxe volatilidade para a Bolsa lá, para os mercados lá, os mercados de renda fixa, e a gente acabou emprestando um pouco dessa volatilidade aqui no Brasil, como sempre acontece em ano eleitoral, quando a gente tem ano eleitoral no Brasil ainda mais, né? Então, acho que todo ano as pessoas dizem, é um ano eleitoral muito complicado, esse ano tem muita imprevisibilidade. Eu, pelo menos, enfim, desde que eu acompanho aqui política e economia, eu não vi nenhum ano eleitoral que foi menos, né, menos imprevisível, né? Talvez quando a gente teve... É difícil dizer, eu acho que talvez na reeleição do governo Lula, foi o único que estava um pouco mais previsível, porque se a gente pensar na reeleição do FHC, foi super imprevisível. Depois a gente teve a eleição do Lula, teve muita volatilidade. Aí depois a reeleição, acho que esse foi o período com menos volatilidade eleitoral, porque depois a gente teve a eleição da Dilma, a reeleição da Dilma, impeachment. Então, assim, nada de previsibilidade, né? E eu acho que nesse momento, como que isso impacta os mercados, né? Não é uma questão de preferência, predileção política. É muito mais uma questão de falta de previsibilidade. Se você não sabe, né, qual que vai ser o próximo governo, né? Você não sabe exatamente qual que vai ser a pauta desse próximo governo, né? Então, assim como nos Estados Unidos não sabia, aqui no Brasil menos ainda. Eu acho que a principal surpresa desse cenário, e aí eu diria que ela veio nesse ano e não o ano que vem, talvez seria até pior se essa surpresa viesse o ano que vem, porque já teria na instabilidade ali, viria uma bomba. É a participação do ex-presidente Lula. Eu acho que ninguém esperava por isso, mas eu acho que os mercados já passaram a precificar que sim, ele vai fazer parte da disputa, então vai ser imprevisível se ele sair da disputa, né? Porque é muito difícil que a gente tenha uma decisão tão rápida assim, né? É bom lembrar que o ex-presidente não foi inocentado. O que acontece é que toda a investigação agora, né? Na verdade, todo o julgamento, né, dos casos, tanto do triplex quanto do sítio de Atibaia, eles foram julgados no STF de que eles não poderiam ter sido julgados na vara em que foram julgados. Então, eles foram agora transferidos, que foi a de Curitiba, né, por causa do juiz Sérgio Moro, né, no contexto da Operação Lava Jato. E agora eles passaram todos para a vara do Distrito Federal e vão ser julgados novamente. A questão é que provavelmente não vai dar tempo de ser julgado até a segunda instância, né? E a gente deve ter, sim, o presidente Lula elegível. O que acontece se ele for condenado durante, né? Vamos supor que ele ganhe as eleições e for condenado, né? Isso não causaria um impeachment, né? Ele não seria tirado do cargo, né? Só por esse motivo, né? Porque está previsto na Constituição que um presidente só pode ser ali investigado, né, durante o seu mandato, por crimes que ele cometeu no seu mandato, né? Então ele não pode sofrer um impeachment por crimes cometidos antes. Então esse seria o pano de fundo político, né? E aí o que a gente olha aqui do ponto de vista econômico? De que é muito cedo ainda para falar de qualquer pauta, qualquer plano, né? Por quê? Porque primeiro que esse ano tá muito imprevisível, principalmente por causa da pandemia. Então, assim, o que pode acontecer é, se a gente tiver, de fato, a aceleração da vacinação, que é a nossa premissa, que a gente acha que a vacinação vai, né, acelerar a partir do segundo semestre, se isso, de fato, se concretizar, a economia provavelmente vai junto, né? A gente está vendo que o primeiro trimestre foi melhor do que o esperado, o segundo, com alguma antecipação agora do 13º, deve ser um pouquinho menos pior do que a queda que a gente esperava. Então, se a economia se recuperar, a vacinação avançar, a gente pode ter um presidente Bolsonaro muito fortalecido, né? Por outro lado, se a CPI da Covid acabar mostrando, enfim, não dando em pizza, né? Mostrando mais evidências, né? Se fortalecendo, a gente pode ver um enfraquecimento, né? Um enfraquecimento tanto de apoio popular quanto, consequentemente, no Congresso. Então, isso pode trazer uma agenda econômica até diferente para o ano que vem, antes, né, das eleições. Então, o que a gente consegue ver agora é que, assim, a gente não espera, nosso time de política já falou aqui que não espera que o Lula participe de uma campanha mais
mais centro, né? Não acredito que o Lula caminhe mais para o centro, porque justamente para rivalizar com o Bolsonaro, eles são dois extremos e ele rivaliza melhor no outro extremo, né? Então achamos improvável que isso aconteça, mas isso é muito diferente do que poderia vir a ser um governo Lula. A mesma coisa que poderia um governo Bolsonaro que fosse reeleito muito fortalecido seria diferente de um pouco fortalecido. Então, tudo isso ainda está no ar. Eu acho que do ponto de vista de investimentos, o melhor, assim, eu não sou especialista em investimentos, eu sou aqui especialista em economia, mas o que eu posso dizer é que num momento como esses, assim como a gente falava na época das eleições americanas, é que a diversificação é o melhor remédio nesse momento, né? Porque a gente vai ter o mercado de renda fixa refletindo isso, então alta de percepção de risco fiscal, do que poderia ser um governo mais gastador. Tanto, né, um Bolsonaro procurando apoio, quanto um Lula reeleito, né? A gente poderia ter esse cenário de maiores gastos. Isso mexe na renda fixa, acaba mexendo também, né, no Ibovespa, mas o Ibovespa a gente vê que está mais... Hoje ele está muito descontado. Então, assim, tem... ao mesmo tempo, na renda fixa, você vai ter oportunidades nesse momento, né, de abertura de curva, que podem vir de empresas muito sólidas, assim, no contexto da renda fixa. A gente também não imagina uma inflação em nenhum dos contextos saindo do controle. Então, assim, só um resumo para dizer que vão existir oportunidades dentro do Brasil e fora do Brasil, e a diversificação, eu imagino que num momento de incerteza é o seu maior aliado. Mas eu acredito que o especialista em renda fixa saiba falar, e vocês saibam falar com mais propriedade do que eu dessa parte de investimentos. É que eu preparei o campo, porque agora o especialista vai falar, vai fazer a pergunta. Não, bacana, Raquel. Eu queria até pegar o gancho assim, dessa tua explicação, que foi muito boa. Bom, já é consenso para todo mundo que hoje a Selic, hoje no final do dia, vai para 3,5%. Consenso também que a gente deva ver aí 5% e 6% para o final do ano. Mas, assim, eu como head de renda fixa, eu termino olhando muito mais a curva de juros do que a Selic propriamente dita para tomar decisão em relação a investimento. E hoje essa curva está extremamente esticada. Você vê grandes empresas aí captando a 8,5%, 9% ao ano, assim, totalmente diferente do que a gente está vendo de taxa de juros aí de curto prazo. Como é que você vê essa curva para frente? O que você acha que deve ser feito para a gente conseguir achatar essa curva? Olha, eu acho que a questão da curva de juros, né, ela é muito de expectativas e percepção de risco, né? Então, o que faz a gente ter uma Selic baixa e uma curva de juros muito inclinada, né? Uma expectativa dos juros futuros muito mais alto do que a gente tem no curto prazo. É a percepção de risco. O que acontece é que o mercado está tentando precificar, né, o fato de que, bom, se a gente tiver uma expansão fiscal, né, se o governo resolver gastar muito, né, ou seja, não só aquilo da pandemia, eu acho que isso é muito importante diferenciar. Então, toda a questão do orçamento, da discussão do orçamento, que agora volta uma discussão do orçamento, né, agora o governo tem que, depois de vetar parcialmente o orçamento, tem que aprovar o PLN 4, né, que vai trazer... que vai recompor as despesas obrigatórias. Toda essa discussão, ela não teve nada a ver com a pandemia, né? Então, assim, a gente teve uma discussão paralela de modificação da LDO, né, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para poder caber os programas emergenciais fora do teto, etc. Mas a discussão de vetos no orçamento não foi uma discussão relacionada à pandemia. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque eu acho que, assim, a percepção de risco do mercado, ela não está relacionada necessariamente a gastos para combater os efeitos da pandemia. Nisso, a gente viu muito bem o ano passado que a curva de juros começou a inclinar no fim do ano, quando a gente começou a discutir o que ia acontecer a partir desse ano e começou a ter aquelas ideias mirabolantes, né? O uso de precatórios para aumentar o Bolsa Família, aí a gente teve uma outra ideia mirabolante de usar, vamos excetuar o Bolsa Família do teto de gastos, né? Então, a gente teve um monte de ruído. E por que eu chamo de ruído? Porque não se concretizou. A gente não usou os precatórios, a gente não excetuou o Bolsa Família do teto de gastos, mas tudo isso foi discutido, né? Tudo isso foi considerado. E esses ruídos fiscais, que, de novo, nada tem a ver com a pandemia, eles aumentam a percepção de risco de que, peraí, pode ser que o Brasil esteja agora abrindo aquela torneirinha, né, de gastos e vai fazer que nem fez em 2008, que acabou a crise foi embora e ele continuou com gastos contracíclicos, né?
a gente vê, quando você olha os gastos, é muito claro que ali em 2010, mais ou menos, teve uma virada de chave na política econômica. A gente tinha uma política econômica de responsabilidade fiscal, superávites primários, até a crise de 2008. Veio a crise, a gente começou a implementar pacotes, né, programas de estímulo contra a crise foi embora, porque a crise acabou não pegando o Brasil tão em cheio quanto outros países, por causa principalmente o fato da gente ainda ser uma economia muito fechada, né, para o comércio e o mercado financeiro internacional. Enfim, a crise foi, a gente entrou num boom de commodities e a gente continuou gastando para estimular uma demanda que não precisava ser estimulada. E aí a gente desencadeou numa crise fiscal, né? Então, assim, esse é o grande medo. Poxa, será que o Brasil não aprendeu com a lição de anteontem, né? E essa é a percepção de risco desse ruído, que é um ruído fiscal que junta com o ruído político da pandemia, do tipo, vai ter vacina, não vai ter, tem lockdown, não tem lockdown. E tudo isso o mercado tem que precificar em algum lugar. E ele precifica no câmbio, né? E na curva de juros. Por quê? Porque ele fala assim, bom, se o governo gastar mais hoje, ele tem 3 opções. Ou ele aumenta a tributação, ele vai ter que pagar isso no futuro, né? Todo mundo sabe que ele vai ter que pagar isso no futuro. Então, ou ele aumenta a tributação, ou ele aumenta o endividamento, ou ele paga com inflação, né? Então, emite dinheiro, a dívida diminui, ele paga com a inflação, né? Ou é uma combinação de todos. A questão da tributária, a gente já tem carga tributária acima de 30% do PIB. É super impopular. Ninguém quer subir impostos agora, né? A parte do endividamento, a gente já está endividado, muito endividado. O Tesouro está, né, continuando com o seu endividamento. Então, assim, quanto mais ele gasta, o governo gasta, e não tem ganhos de produtividade, mais o mercado fala, olha, ele vai ter que pagar com imposto inflacionário no futuro. E se a inflação subir, os juros vai ter que subir para controlar essa inflação no futuro, né? Principalmente agora que a gente tem... Então, são 2 lados da mesma moeda. Tanto os juros vai ter que subir, quanto esse país aí que vai inflacionar a dívida tem um risco maior. Se ele tem um risco maior, eu vou cobrar mais. Então, esses são os 2 lados da mesma moeda. Tanto a precificação de quanto de fato vai estar os juros, quanto o fato de que, olha, se vocês estão nessa bagunça fiscal, eu te empresto, governo, né? O investidor fala, eu te empresto, mas eu cobro mais. E aí você tem essa inclinação da curva, que nada mais é do que a junção dos vencimentos dos títulos que o governo está colocando no mercado, né? E aí, qual que é a grande questão, né? Você perguntar como que a gente faz para arrefecer. É muito difícil, o governo, ele não tem uma ferramenta óbvia para arrefecer. Ele pode fazer compra de ativos, mas se ele fizer essa compra de ativos, é um tiro no pé. Porque o governo não tem espaço assim, fiscal para fazer isso, né? Exato. Então, o que ele deve fazer assim, o Tesouro está com as mãos atadas, e o Banco Central também, né? O que precisa ser feito é do lado fiscal, né? Subir a taxa de juros no curto prazo melhora? Sim, e é por isso que o Banco Central está agora num processo de normalização de política monetária, né? O Banco Central até tentou, né? O Banco Central até tentou na última surpreender o mercado, aumentando mais do que estavam prevendo, exatamente para tentar segurar um pouco essa curva de longo prazo, né? Porque você aumentando a do curto diminui a expectativa, né, de longo prazo. Mas a questão fiscal falou muito mais alto, né? Isso aí não resolveu, né? Exatamente. Então, é aquela questão. O Banco Central, ele fica naquele lugar que, assim, qual é o objetivo do Banco Central? Controlar a inflação. Ele tem um objetivo de controlar as taxas de juros de longo prazo? Não tem essa obrigação. Ele tem que olhar para como isso afeta o controle da inflação. Então, é lógico que ele olha para isso. Mas ele não tem que objetivar, né, Por quê? Porque isso é a mesma história do câmbio. O governo tinha que controlar essa volatilidade do câmbio. Não tem que controlar. O papel do Banco Central é entrar e fazer quando tiver uma volatilidade conjuntural. Tá faltando dólar por algum motivo técnico, ou tem uma corrida contra o real por uma questão totalmente, como fala, de especulativa, né? Por que eu digo que não tem que interferir? Porque a gente tem o câmbio flutuante e ele só está refletindo um problema lá no fundo. Então é tipo enxugar gelo, né? Não adianta, o problema está lá. Enquanto você não resolver o problema fiscal, os ruídos políticos, você não tem o que fazer. Então o Banco Central faz o quê? O Banco Central sobe a taxa de juros de curto prazo, que é o que ele consegue fazer, para ancorar as expectativas, e a taxa de juros de longo prazo, ela vai refletir, né, essa elevação no curto prazo. Quando o curto prazo ele aumenta,
É claro que no futuro você não vai precisar de uns juros tão altos, então você tende a arrefecer. Mas se os riscos fiscais continuam lá, ou pior, eles aumentam, aí não tem quem segure, né? E aí a gente entra até num assunto, né, Raquel, que por entrar num ano fiscal, no ano que vem, um ano eleitoral, acaba que você fazer uma reforma tributária completamente avesso ao conceito de reeleição, por exemplo, né? Então acaba que todo mundo fica ali nesse bolo e a gente vê a questão política não andando e esse grande medo. Como a gente falou um pouquinho de juros aqui no Brasil, eu queria também falar, você falou um pouco de juros e inflação, eu queria também remeter um pouco ao cenário americano, né? Nós tivemos aí o presidente do Federal Reserve, aí, o Jerome Powell, falando que eles estão com receio e muito possivelmente eles não vão injetar tudo que eles falaram, porque eles estão com medo mesmo de uma subida da inflação bem mais forte do que se espera, né? Então até falo, pô, não sei se vai ser bem isso o incentivo que eu falei que ia ser, né? E acaba que tivemos o Banco Central lá aumentando os juros lá, né? E aí acaba, pô, aumenta juros lá, aumenta juros aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão de juros lá, com essa inflação, essa retenção, essa injeção de liquidez que teve, e se em algum momento, nesse período, o Brasil ele pode se beneficiar com alguma entrada de recurso, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho, porque na hora que você fala, pô, veio dinheiro de estrangeiro, foi embora dinheiro de estrangeiro. Então eu queria que você falasse um pouquinho desse fluxo, que eu acho que é legal. Não, perfeito. Olha, o que a gente vê é que, assim, nos Estados Unidos, tá tendo... Os Estados Unidos, eles têm... É sempre bom começar falando isso, né? Os Estados Unidos têm uma questão que a gente chama academicamente, que eu nunca achei que eu fosse usar tanto quando eu aprendi essa questão ali na academia mesmo, que é o privilégio exorbitante, né? Então, esse privilégio exorbitante... O que ele significa? Significa que os Estados Unidos são o único país que emitem a moeda usada, a moeda global. Tá, não é a moeda global, assim, né? Não tem um formulário que diz, mas é a moeda que é usada em 80% das transações do mundo. Então é isso, né? Você pega, por exemplo, o Brasil, o quanto as reservas brasileiras estão, assim, muito, assim, majoritariamente em títulos americanos e dólar, né? A China é a maior credora dos Estados Unidos, em termos... eles vendem para os Estados Unidos, mas são os maiores credores porque eles têm toda a sua reserva praticamente em dólar também, né? E as transações acontecem em dólar no mundo. Então, o que acontece? Quando você não tem esse ataque especulativo, você não tem uma, né? Ah, não, vamos apostar contra o dólar, porque todo mundo perde, né? Fora que, por eles serem o emissor da moeda global, eles também, e serem o país, assim, que mais deve, né? Mas ao mesmo tempo eles também compram, eles estão numa posição de liderança global de que ninguém duvida que eles vão pagar a dívida. Então não tem uma questão não tem uma discussão de solvência, tem uma discussão de, poxa, quão sustentável é você ter uma dívida que fica mais cara. E aí ninguém acha que eles não vão pagar, né? Acham que pode ser que eles tenham que, não, vai ter que subir os juros um pouquinho, não, vai ter que segurar a inflação. Tem toda essa discussão, mas não é a mesma do Brasil, tá? A gente tá falando, não é que aqui a gente acha que o Brasil vai dar o calote. Muito longe disso, principalmente que a nossa dívida é doméstica. Mas a precificação do risco é muito menor. Os Estados Unidos, todas as medidas de risco são comparadas com o risco zero. O que é o risco zero? O título americano, né? Então é isso. É isso que é os Estados Unidos. Então, dito tudo isso, qual que é o grande debate que existe hoje acerca, né, da questão de política monetária e fiscal nos Estados Unidos? Eles estão, de fato, né, para sair dessa crise, fizeram um pacote bilionário ano passado, né, mais um pacote, né, no começo desse ano de 1,9 bilhões. Isso foram pacotes fiscais do tipo fundo perdido. Você envia o dinheiro para as famílias, vai cheque para as famílias, todo mundo gasta. A gente viu que o PIB no primeiro trimestre foi super puxado por consumo das famílias, né? A poupança das famílias está a mais de 20% da renda total, né? A renda das famílias cresceu o equivalente a 11% do PIB nesse ano. Então, assim, é surreal, são números muito altos. Então, sim, a economia está nadando no dinheiro. Além do estímulo fiscal, tem o estímulo monetário, que é por parte do Banco Central. O Banco Central tem ali a taxa de juros entre 0 e 0,25, então super baixo, né? Além do programa de compra de ativos, que é um programa que o que acontece? O Fed, né, vai lá, compra ativos no mercado, entre eles os próprios títulos do Tesouro, né? E com isso, qual que é o objetivo?
ele fala assim, olha, eu tô comprando tudo isso aqui, porque quando eu vou comprar, esses juros vão baixar, e eu quero que vocês, população americana, comprem, né? Movam a economia, comprem, Consumo. produzam, investimento produtivo, né? Eu não quero que você fique aqui parado, sentado no título americano. Eu estou comprando porque eu quero que efetivamente você invista, né? Investimento produtivo nisso aqui que eu tô te dando de dinheiro, né? Então é uma injeção monetária indireta. Eles não estão imprimindo dinheiro, mas eles estão, né? E aí você tem uma liquidez enorme e esse dinheiro está procurando retorno, né? É um dinheiro, e não foi só os Estados Unidos. A gente teve isso feito pelo Banco Central americano, pelo Banco Central europeu, que ainda está num programa bem forte de compra de ativos, o Banco Central do Japão, do Canadá. Do Canadá foi o primeiro a reduzir o seu programa, está começando a reduzir. Mas o mundo, ele está 20% do PIB global mais líquido, né? O ano passado, assim, ele virou o ano 20% mais líquido em termos de PIB global do que no ano anterior, né? Ou seja, é muito dinheiro. Então, como que o Brasil pode se beneficiar? A gente tem liquidez de sobra e todo mundo procurando retorno. No Brasil, a gente viu que, por exemplo, as últimas concessões, né? O último pacote de concessão de infraestrutura foi super bem sucedido. Teve muito investimento estrangeiro, foi acima do esperado. Por quê? Porque são investimentos de longuíssimo prazo, 30 anos, tem retorno. A estabilidade, assim, a certeza contratual, assim, jurídica, né? Tá equacionada, porque a gente veio de diversas reformas micro, inclusive a gente vê o leilão da SEDAI da semana passada, foi exatamente isso, né? Foi logo depois do novo marco regulatório de saneamento. Então, essas coisas importam muito. Então, tem dinheiro. Isso mostrou que tem dinheiro, né? Tem dinheiro privado, a gente precisa do dinheiro privado. Porém, a gente precisa de estabilidade política para atrair esse investimento. Eu acho que, em termos de Brasil, né, o que a gente... em termos de Estados Unidos, o que é esperado tem uma preocupação da inflação estar subindo, né? E aí o Banco Central americano, o Fed, tem que começar a reduzir o seu programa de ativos antes do esperado. O esperado é só no meio do ano que vem, né? Mas assim, a gente não acha que isso deve acontecer, tá? Porque o Fed já foi muito claro sobre só vai olhar isso no ano que vem. E a gente acha que a inflação está subindo agora por questões temporárias, né? E muito fruto da pandemia, né? E que a partir de então... a tendência de arrefecimento da inflação. Lembrando que o Fed tem uma meta de média de inflação, né, no longo prazo. Então, e de desemprego. Então, eles vão estar olhando muito para isso. Então, não acreditamos que o Fed vai começar a reduzir o seu programa de compra de ativos e que a gente vai ter um tapering mais rápido do que eu imaginava, do que cause um desequilíbrio no mercado. Até porque também tem uma questão, né, que é o que não se sabe também porque a poupança do americano aumentou, né? Então você acaba vendo que de fato o dinheiro não foi todo na economia, né? Então também não se acredita que a inflação realmente vai disparar porque esse consumo está vindo, mas não dessa forma tão alucinante, né? Exatamente. É uma inflação que ela a gente tem que, assim, o último PCI, né? Estão colocando números. O último PCI, que é o indicador preferido de inflação do Fed, né, que é o indicador de consumo, que sai junto com o dado de varejo, ele levou o acumulado em 12 meses para 1,83. Já é o nível pré-pandemia, ou seja, já está subindo. Porém, existem várias outras forças que a gente vê... Tem dois poréns. Porém, esse 1,83 é comparado com uma base de um ano atrás que era deflacionária. Por isso que está puxando muito, né? Muito. Segundo... A expectativa com a normalização da atividade é que várias dos drivers que estão puxando o preço para cima percam força. Por exemplo, a gente tem uma questão da cadeia produtiva que está toda bagunçada ainda, né? Então tem muitos no mundo, que a gente tem que pensar em cadeia global, né? Então tem muita coisa bagunçada ainda. A gente pega até a Índia, que é uma grande fornecedora de manufaturados intermediários, né? Principalmente na indústria farmacêutica. Eles estão com Covid, né? Com uma situação super preocupante de Covid. Então, adotando diversas medidas de isolamento. Isso está afetando a cadeia. Né? Então você tem uma questão, tem a China que está diminuindo a produção de aço, está levando o preço do aço lá para cima. Então o mundo ainda está meio desequilibrado. Então a gente acha que qual que é a nossa visão aqui do nosso estrategista global, inclusive que olha isso bem de perto, é de que essas forças são temporárias
e as forças mais estruturais são mais baixistas do que altistas na inflação nos Estados Unidos. Você acha que então que essa oferta tende a normalizar e essa demanda reprimida não vai trazer nenhuma pressão inflacionária aí num cenário aí de 2 anos, então? A gente não vê a inflação assim saindo do controle, né? Até porque, de novo, o Fed, se ela for para cima de 2, é o que o Fed quer. Porque o Fed está falando que ele tem um average inflation target. Assim, olha, a gente vai olhar para a média da inflação. Então, como ela estava, no ano passado, ela esteve muito abaixo por muito tempo ela esteve abaixo da meta, ela vai ter que passar um tempo acima da meta. Para eles considerarem que tá ok, né? Porque é a média. Então, o que a gente vê, tem alguns pontos importantes de drivers baixistas da inflação. Um deles é que a propensão marginal ao consumidor americano, a gente acha que grande parte dos analistas está... como fala isso em português? Overestimating, né? Eles estão superestimando, né, essa propensão marginal a consumir. O nosso analista aqui global, ele vê isso como um exagero. Ele fala, olha, o americano médio, ele tá com muito dinheiro, ele antecipou muito consumo já o ano passado, no começo desse ano. Ele não vai continuar nesse ritmo de consumo, principalmente porque o mercado de trabalho, e o Fed tem falado muito isso, o mercado de trabalho tá melhorando muito, hoje o número veio super alto, veio forte, porém, a desigualdade dentro do mercado de trabalho ainda tá muito alta. Né? Porque a gente olha entre a população negra, o desemprego ainda está super alto, entre a população mais pobre ainda super alto. Então, essa população que teve parte do seu savings ali, aumentou muito, essas pessoas estão com medo ainda de não recuperar o emprego, de ser demitido depois de amanhã, porque o mercado de trabalho americano é muito volátil, né? É muito flexível. Então, um dos pontos que a gente acha que vai ter, né, que não vai continuar puxando a inflação para cima, é essa questão da propensão marginal a consumir do americano médio. O outro ponto são forças deflacionárias que já estavam em andamento e, na verdade, só ganharam força agora, né? Mais força com a pandemia, que é, por exemplo, compras online, né? Se você tem 1 milhão de sites vendendo online, né, você tem uma guerra pelo preço para baixo. Você tem o próprio Airbnb, você tem o próprio, né, Uber e Cabify e todos os outros, né, modelos disruptivos, né, em economia. E, além disso, você tem uma questão cultural. Os americanos, hoje mesmo saiu um dado de que os americanos estão tendo muito menos filhos, né? Por quê? E o que isso tem a ver com a inflação? A vida, né, do americano médio, eles estão mudando em termos de comportamento. Eles não estão comprando mais muita coisa. Eles não têm filhos, eles têm menos filhos, eles não compram muitos imóveis, eles não compram ativos, eles viajam, eles consomem serviços. Então, é outro tipo, né? E eles consomem esses serviços que tem são estruturalmente deflacionários. Uber, né? Então, assim... todas essas questões acabam... por isso a gente não acha que a inflação... A gente acha que é um repique temporário que é muito puxado por desequilíbrios da própria pandemia, né? Que vão arrefecer com o arrefecimento das commodities, com a normalização das cadeias produtivas. E aí esses outros drivers que eu falei vão acabar compensando, né? E não vão levar a inflação para muito mais alto do que ela está hoje. Legal. Pode mandar, Galdino. Não, voltando aqui um pouco para Brasil, né? Eu tô ficando mais otimista aí depois de tudo que você está falando. Mas assim, antes da pandemia a gente falava, né, que se não tivesse as reformas aí, o Brasil ia colapsar. Tudo bem, em 2019 veio a reforma da Previdência, aí veio a pandemia, o mercado focou só na pandemia, todo mundo só ouve falar em pandemia, se resolveu o problema da pandemia, vem vacinação, o Brasil volta para o eixo e deixou um pouquinho de lado. Tudo bem, a gente está com essa questão da reforma tributária aí no radar, está um impasse danado, um querendo fatiar a reforma, outro não. Mas o que você acha? Você acha que, assim, se as reformas não saírem do papel até as eleições, você acha que você vê muito risco do Brasil realmente não colapsar, mas piorar bastante a situação, ou você acredita que isso aí é muito pouco provável? Olha, eu acho que assim, você falou muito bem, né? Antes da pandemia a gente só falava de reformas e tal. Eu acho que tinha a reforma da Previdência era uma reforma
ele era assim, o ponto zero, né? Era o que eu sempre falava, assim, o Brasil era uma pessoa tentando emagrecer e a reforma da Previdência era a inscrição na academia, né? Então, assim, era o passo 1, né? Era o planejamento, né? Era o timetable ali. Era o passo 1, porque senão a gente não conseguia sair, era assim, a gente podia fazer, não, vamos fazer a reforma tal, só que o nosso gasto ia sempre sendo comido pela Previdência, a gente ia ter esse problema de dívida galopante, né? Insustentabilidade de gastos. Beleza, fizemos a reforma da Previdência, antes fizemos o teto de gastos, que foi super importante, que o teto de gastos foi assim, não, peraí, ó, antes de qualquer coisa, vamos colocar aqui um limite, né? No curto prazo não vai fazer muita diferença, mas conforme o PIB for subindo, a gente vai equalizando e assim, a gente está mostrando que não vamos gastar, né? Pelo menos agora a gente está controlando, olhando para o longo prazo. E aí depois vem a reforma da Previdência. Aí as pessoas, eu acho que muita gente começou a tentar achar um outro token da saída né? Assim, a outra panaceia, né? É a reforma administrativa, é a tributária. Mas a questão, na verdade, não existe uma outra reforma que tenha essa urgência que tinha a reforma da Previdência, ou o teto de gastos, ou, inclusive, a PEC emergencial, né? Por quê? Porque a PEC emergencial, antes da pandemia, ela era uma outra versão. O que ela tratava, a primeira versão da PEC emergencial? Ela tratava de permitir que os gatilhos, né, previstos no teto de gastos poderiam ser acionados, porque o teto de gastos foi redigido de uma maneira que não permitia. Você tinha os gatilhos, mas eles não podiam ser acionados. É uma coisa meio maluca. Então, essa PEC, eu dizia, gente, quando as pessoas me perguntavam de reformas, eu falava, cara, essa é a primeira, porque senão a gente não consegue viabilizar o teto de gastos. E aí, de fato, esses gatilhos, foi se colocado uma regra para esses gatilhos, olha, quando passarmos 95% dos gastos, do total, né, os obrigatórios ultrapassarem o total das despesas sujeitas ao teto, podemos, né, acionar esses gatilhos. Mas agora, quando a gente olha para reforma tributária e administrativa, elas não são assim, essa panaceia vai mudar o mundo, né? São reformas excelentes, assim. Não me entenda errado, eu acho que são duas reformas muito positivas para a economia. A reforma administrativa, ela dá uma sinalização positiva para a priorização de gastos no Brasil. Queremos, no longo prazo, continuar gastando grande parte do nosso orçamento com pessoal e a outra grande parte com previdência, né? Não queremos. Queremos um sistema que é totalmente uma jabuticaba do Brasil, em que o funcionário público ganha muito mais do que o setor privado, principalmente em começo de carreira? Não queremos, né? Então, mas ela é uma sinalização de longo prazo. No curto prazo não tem diferença nenhuma. Zero diferença no curto prazo, porque não vai atingir servidores atuais. Então, ela não tem diferença, você não tem efeito, impacto fiscal no curto prazo nenhum. Né? Ela é super importante, ela sinaliza uma coisa importante, sim, mas se a gente fizer ela daqui 1 mês, se a gente fizer ela daqui 4 meses, faz diferença? Não faz diferença, né? Qual é a questão? Não é que nem a reforma da Previdência, que pelo tempo que ela demorou entre o Temer e o Bolsonaro, a gente já perdeu um monte de dinheiro, né? Isso não acontece com a reforma administrativa, né? Então, assim, se ela for aprovada, ela vai ser muito positiva, porque vai mandar toda essa sinalização. Provavelmente vai impactar a curva de juros, porque, sobre os gastos futuros, sobre o estrutural, né? Mas vai afetar a política monetária do Banco Central? Dificilmente, né? Então, já a reforma tributária, super positiva também, né? Porque ela é uma reforma de ambiente de negócios, né? Assim, o sistema tributário é uma maluquice no Brasil, ele chega a impedir a presença de muitas empresas. Eu, que trabalhei no governo estrangeiro no Brasil, já ouvi de empresas falando assim, olha, depois que mudou aquela regra tributária, tal, a gente teve que sair, ou a gente precisa de uma equipe de advogados tributários só no Brasil. O Brasil é o único país que a gente precisa dessa equipe e ela é cara. E se não fosse ela, a gente poderia estar investindo em outra coisa. Então, de fato, isso muda tanto estrangeiros quanto, né, não estrangeiros. É um sistema que causa alocação ineficiente de recursos. Então, você tem o cara produzindo lá em Manaus para passar o Brasil inteiro para ir para Santos. Não faz nenhum sentido, né? Aí você tem
você dá espaço para fraude, você dá espaço para fraude sem querer, né? De quem acaba, pequenos negócios que não entendem como funciona, não tem uma equipe de advogados tributários para acharem brechas da lei. Então, assim, é super bem-vinda uma reforma tributária. Ela vai mudar o fiscal no curto prazo? Não vai. Né? Então, o que a gente precisa agora? A gente precisa viabilizar o teto de gastos nesse ano, né? Sobreviver a esse ano. No ano que vem, a gente vai ter um espaço maior no teto de gastos, porque a inflação do meio do ano vai provavelmente ser mais baixa do que a do fim do ano, o que cria um teto de gastos, assim, cria... Por que acontece isso? É o oposto do que aconteceu esse ano, né? Porque o ano passado, a gente teve uma inflação que em junho, que é a que corrige o teto, estava super baixa. Só que quem corrige a maior parte das despesas? A inflação do fim do ano, que é o INPC, né? Que é o que corrige o salário mínimo, que corrige um monte de despesa. E aí o INPC foi muito maior do que o teto. Então, assim, você corrigiu o teto, pode subir R$ 100 no teto. Mas as despesas vão subir, tipo, 120. E aí você não cabe, né? Você teve que fazer um samba ali no orçamento que espremeu ainda mais o orçamento, né? No ano que vem vai ser o contrário. Você vai ter o teto subindo mais do que as despesas obrigatórias vão ser corrigidas. Então, você vai ter esse espaço que o governo vai, em tese, poder gastar num ano eleitoral, o que é super positivo, né? Você dá esse espaço fiscal. Mas isso soluciona o problema de longo prazo? Não, por isso que essas reformas são importantes para sinalização, né? A reforma administrativa vai ter impacto fiscal daqui a 10 anos. A reforma tributária não tem impacto fiscal. A reforma tributária tem impacto no ambiente de negócios. Mas todas essas reformas, e por isso que eu estou dizendo, eu acho que assim, a gente tem que acompanhar com muita atenção essas reformas, mas também outras, né? Reformas microeconômicas. Então, a aprovação da autonomia do Banco Central foi assim, precisa no tempo, ainda bem, quando a gente tem essa questão inflacionária complicada, né? É muito importante a gente ter autonomia no Banco Central, porque significa que não pode ser demitido amanhã se ele resolver subir os juros, né? Então, a gente tem que olhar para essas reformas, assim como a gente também tem que olhar para a pauta micro, que é super importante. Mas nada disso, mesmo se tudo isso acontecer e a gente continuar com o ruído fiscal de gasta mais esse ano, sai orçamento, vem orçamento, não tem reforma administrativa que salve. Raquel, a gente falou bastante de juros, inflação, e eu queria falar um pouquinho com você, porque a XP acabou de recalcular a nossa bolsa aí para o final do ano, né? Então, perto dos seus 145 mil pontos. E aí você acabou de falar, não, a gente, nesse ano, possivelmente nós vamos ter um teto de gastos um pouquinho melhor, né? Porque vai ter esse crescimento do PIB. E aí a gente fala, o PIB Brasil não tem nada a ver com a bolsa. Né? Então, o crescimento da bolsa, a bolsa saindo de hoje para chegar em 145 mil pontos, não reflete de fato o PIB, ajuda, né? Mas não reflete de fato. E aí, junto com tudo isso, tem todo esse caos que a gente está falando, a nossa vacinação vindo mais daquela forma lenta, esses ruídos políticos, essas reformas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de como chegou nesses 145 mil pontos e como que você vê isso em relação ao PIB, porque eu acho que o PIB é legal a gente falar um pouquinho também. Olha, então, a questão de como chegou nos 145 mil pontos, eu vou pedir para vocês lerem o relatório do nosso pessoal de estratégia, porque eu não sei dizer. Assim, eu não sei fazer essa conta. Não é a conta em si, mas é um racional, né? Mas, assim, o que eu consigo trazer aqui do ponto de vista da economia é que, assim, eu acho que do mês passado para cá a gente diminuiu as incertezas. Tanto que a gente viu um arrefecimento do dólar, a gente viu um arrefecimento na curva de juros, né? Eu acho que hoje o posicionamento do Banco Central vai trazer qual foi o efeito disso do ponto de vista da política monetária. A gente acha que isso vai fazer com que o Banco Central mantenha o ajuste parcial, ou seja, que ele continue não chegando no 6,5% de Selic, que seria o neutro esse ano, que ele só chegue o ano que vem, então esse seria um ajuste parcial, né? Então, assim, deu um arrefecimento desses riscos, né? Que é o que eu falei, ruídos, nada se concretizou. Mas com a aprovação do orçamento, isso foi super positivo. Então, é o que eu tenho falado sempre. No Brasil, no news is good news, né? Por quê? Porque é só parar de fazer besteira que as coisas começam a caminhar para a questão estrutural, eixo, né? O que a gente vê e de novo, assim, fazendo o adendo de que eu não olho para a bolsa, não sou estrategista de bolsa aqui, mas o que eu posso dizer é que
a Bolsa, ela não é PIB por dois principais motivos, né? A Bolsa não é PIB em nenhum lugar do mundo, porque Bolsa é lucro, e não necessariamente você precisa de um crescimento de PIB para você ter lucro de empresas. Então, por exemplo, em momentos de crise, você tem muita, principalmente no Brasil, que é mais concentrado, você tem muita consolidação de empresas. Então, empresas maiores comprando menores, você tem empresas menores fechando, você acaba consolidando mais os líderes, né? Então, você tem um lucro maior. E isso se liga ao segundo ponto que eu ia trazer, que é o ponto de Bolsa não é PIB no mundo e Bolsa não é PIB principalmente no Brasil. Porque na nossa Bolsa, a gente tem 30% de commodities, 30% de bancos, né? Então, já foi 60% da nossa Bolsa e 40% de líderes, né? De líderes de mercado. Então, se a gente pega um líder de varejo, por mais que o varejo possa sofrer um pouco mais nesse ano, o líder, ele vai estar se consolidando, né? Ele comprou a parte de logística, ele tá voando no comércio online. Então, assim, por mais que a gente fale das perspectivas para o PIB, de que olha, o PIB deve, esse ano, a gente vai ter um crescimento positivo, visto nos dados que ainda não saíram, mas assim, estão saindo quase todos agora, que indicam isso. Um crescimento positivo no primeiro trimestre. No segundo trimestre devemos cair, porque medidas de isolamento social, serviço, tudo que a gente viu em abril, maio, e verá, né, que a gente viu em abril, tá vendo em maio, e em junho deve começar já a recuperar um pouco. E o segundo semestre a gente deve ver uma normalização com o avanço da vacinação. Então, acho que a vacinação, a questão podia estar mais rápido? Podia. Tá muito devagar comparado com o pace global? Não. Tá devagar. Muito devagar? Não. A gente tá ali entre todos os países do mundo, acho que a gente era o 60º, né? Número 60, em termos de nível de vacinação da população, né? Se a gente comparar com outros emergentes, a gente tá bem na frente, né? Qual que é a grande questão da vacinação? A gente poderia ter sido, tipo, o mais rápido do mundo. Porque o Brasil tem a cobertura vacinal maior do mundo. A gente podia vacinar 2 milhões de pessoas por dia. A questão é que por escolhas políticas, econômicas... econômicas não. Por escolhas políticas e diplomáticas, comerciais, a gente não tem as vacinas hoje. Então, assim, o que a gente imagina essas vacinas, elas estão evoluindo em progressão geométrica, né? Ou seja, tinha uma antes, aí tem 3, aí tem 4, aí tem 5, aí tem um monte sendo discutida. Então, invariavelmente, conforme a gente caminhe, né? E aí, conforme a gente ande, né, no meio do ano, final do ano, a gente vai ter uma aceleração da disponibilidade de vacinas. E o Brasil não é um país que depende, né? Por exemplo, a gente vai receber doses da COVAX Facility, né, que é o organismo internacional, mas a gente não precisa receber isso como doação, a gente pode pagar as nossas vacinas. Então, assim, a questão é disponibilidade, né? Então, a gente trabalha com uma premissa de que até o meio do ano, a gente terá nossa população de risco, acima de 60 anos, vacinada, com comorbidades, populações indígenas, e do meio até o final do ano, a gente deve ter grande parte, se não todas, mas grande parte da população adulta vacinada, né? Então, mas a gente também sabe que quanto mais o vírus circula, mais há o risco de novas cepas. Então, é difícil dizer, mas a gente trabalha com essa premissa. Dado isso, a gente imagina que no segundo semestre, o PIB comece a recuperar, né? E que você tenha com isso a confiança, né? Que você tenha o consumo e que você tenha a normalização, principalmente de serviços, que foi o que ficou para trás, muito para trás. Né? A nossa recuperação até agora foi muito levada por varejo e indústria, né? Então, quando a gente olha para a Bolsa, a gente pode ver que aí, bom, tudo isso de economia, como é que ela reflete, né? Olhando para a nossa Bolsa pouco diversificada em commodities, bancos e ali o resto todo, a gente tem a questão que o lucro das empresas ainda está assim, o preço-lucro ainda está bem abaixo do que ele foi historicamente, então tem muito espaço para a gente crescer ainda, né? Tanto em reais, mas principalmente em dólares, tanto também descontada a inflação. Então, assim, nesse ambiente de preocupação inflacionária, a Bolsa acaba sendo uma diversificação positiva aí até para proteger, porque historicamente ela acaba entregando resultados acima da inflação. E tem a questão que, assim, esses 30% de commodities, gente, commodities está bombando, né? A gente está num boom de commodities enorme. E com o real desvalorizado, essas empresas têm a receita em dólar. Então, elas estão vendendo mais e vendendo mais caro,
né? Então a gente não pode esquecer dessas particularidades da nossa bolsa. Então, assim, o ruído, ele impacta, o PIB importa, mas não é só isso. Da mesma maneira que até o movimento na renda fixa é muito impactado por isso, mas você pega empresas que é próprio como o Caldi trouxe, né? Você tem empresas que elas estão numa situação financeira super positiva, são empresas super consolidadas, né? Financeiramente também no mercado, que estão captando a taxas muito altas. Isso pode trazer oportunidades, porque a gente tanto não acha que a inflação vai chegar a esse ponto, nem os juros a esse ponto na ponta, né, onde está precificada a curva de juros, a gente acha que tem um prêmio grande, e essas empresas estão super bem, né, financeiramente, então, assim, não imaginamos que elas vão te dar o calote, né, então, muito longe disso, né, então a gente tem um mercado de renda fixa super consolidado, né, e até mais seguro quando a gente olha para o mercado, né, não o AAA, para o mercado um pouquinho mais arriscado fora do Brasil, que aí você já entra num mar de empresas que a gente nem tem quase no Brasil. A gente nem chegou nesse nível de desenvolvimento de mercado de capitais ainda, né? A gente está mais ali centralizado no AAA. Então, eu acho que, assim, dá pra gente... A gente tem que separar, tem que saber tudo isso que acontece de ruído político, econômico e consequências para saber, inclusive, medir o que faz sentido e o que não faz em termos de oportunidades no mercado de renda fixa, de renda variável. Legal, show. Pô, Raquel, um papo muito bom, né? Eu queria, assim, colocar você na parede para a gente finalizar, assim, né? Essa reunião do Copom agora tá cravado 0,75. Olha, cravado é difícil, né? A semana passada estava cravado, a última reunião estava ali, cravado meio, mas entendeu? Eu acho que essa é difícil não ser, muito difícil, por quê? Porque o Banco Central indicou na última ata, comunicado, faremos, né? A não ser que a situação mude muito, né? A situação de inflação e dados mude muito, seja muito diferente do que a gente espera, será mais uma alta de 75. E a nossa leitura é que não houve essa mudança, né? No lado fiscal tá tudo meio na mesma ou melhor. No lado da inflação tivemos surpresas positivas, né? Mas ao mesmo tempo tem a desancoragem olhando para o ano que vem, tá começando a desancorar, tá em 3,60. Então, assim, acreditamos que o equilíbrio continua o mesmo, né? Então, que não seja suficiente para o Banco Central mudar o posicionamento que eles já deram super explícito, né? Por isso que eu acho que a atenção de agora está muito mais no comunicado do que na decisão em si. É exatamente o que eu ia perguntar agora, né? Como que vocês acham que virá esse comunicado? Acho que vai vir um pouquinho mais arrefecido depois que subir 0,75, às vezes pensando em uma alta de 0,5 ou 0,25. Queria que você passasse para a gente encerrar aí como que está a visão aí de vocês. Olha, a nossa visão por hora é de que o Banco Central, ele já deixou bastante claro essa questão do ajuste parcial, que ele quer fazer um ajuste parcial, né? E esse ajuste parcial, ele para a gente, isso significa levar a Selic para 5% até o final do ano, né? Então, a gente acha que vai ser 75 agora, seguido de mais altas de 0,5, tá? Então a gente teria aí hoje para 3,5, teria mais 0,5 na próxima 4, 4,5, 5. Então, mais 3 altas de 0,5. Esse é o caminho que a gente enxerga até agora. Mas, é claro, o comunicado vai trazer mais detalhes sobre, né, se a gente mantém essa nossa visão ou não. Não, legal. E Raquel, só ajudando o Rafa aí a te colocar contra a parede, uma surpresinha aí. Eu sei que dólar é um tormento para os economistas, né? Mas o que você vê o dólar para o final do ano? Porque você vê gente falando a 6, a 4,80, assim, é um spread bem... Tem uma estreito, banda grande. Né? É verdade. Olha, a nossa visão aqui é de 5,30 e, assim, o foco está em 5,40, então a gente está mais próximo aí dessa banda. Por quê? Porque a gente acha o que eu falei do no news is good news, né? Quando a gente coloca no modelo estrutural, o modelo estrutural, ele tá muito mais próximo, né, desse 5,30 do que do 6, né? Na verdade, ele tá abaixo do 5, ele tá ali nos 4,80. O que é o modelo estrutural? E você coloca lá quanto de dinheiro está entrando nas nossas contas externas, você coloca... Então, assim, as commodities bombando, os nossos termos de troca melhoraram 20% no último mês, né? Ou seja, que a diferença é quanto a gente compra e quanto o que a gente paga pelo que a gente compra e pelo que a gente vende, né? Então, assim, essa diferença, ela é
substancial. E esse dinheiro está entrando. Tem muito dinheiro que não está entrando, que tem empresas que estão segurando esse dinheiro. Alguma hora ele vai ter que entrar. Então, isso é fluxo mesmo de dólar entrando. Então, isso você tem uma questão de oferta e demanda no dólar. Por que ele está acima disso, né? Por que se a gente coloca tudo estrutural, né, diferencial de juros, até o CDS, por que ele não mostra onde está hoje? Porque tem algo que está fazendo barulho. O que é esse barulho? É o ruído fiscal, é o risco, é a percepção de risco. E a percepção de risco você não mede, né? A percepção de risco você pode tentar pelo CDS, mas nem ele está explicando, né? É uma percepção de risco que a gente não pode esquecer que o dólar é um ativo financeiro, além de uma variável macroeconômica, e quando os agentes de mercado querem precificar esse risco, eles jogam lá no dólar, porque, enfim, é câmbio flutuante, né? Então, é ali que a gente sente, é ali e na curva de juros. E é isso que eu ia falar, o Copom subindo os juros, a tendência é também dar uma ajudada nesse dólar também, né? É difícil, assim, quando já é bastante precificado, né? É difícil afetar muito o dólar. Eu diria que, assim, a neutralidade da taxa de juros agora, ela é até mais esperada, porque tudo isso já está precificado. Então, já está na conta de que o Banco Central vai fazer um ajuste parcial. É claro, se chegar na próxima decisão ele soltar 1,5, 2, daí com certeza, né? Mas, por enquanto, eu acho que já está precificado. Então, a expectativa vai depender do comunicado e tal, mas tanto que na última decisão mexeu muito pouquinho o dólar. Legal. Porra, Raquel, eu queria agradecer demais, já deu aí, o papo flui muito rápido, então na hora que a gente vai ver, já vai fazer 1 hora que a gente está aqui. Eu queria agradecer em nome aqui da RV4, parabenizar o pessoal que está aqui. Começamos a live 11 horas da manhã, o pessoal no meio do trabalho parou para poder assistir e daqui a pouco vai entrar em contato aqui com a gente para poder falar um pouquinho de investimentos. Então, agradecer o Galdino também pelo papo e eu espero que a gente consiga cada vez mais conseguir a agenda contigo, que é tão concorrida aí, né? Legal, até porque eu gente. tenho mais 25 perguntas, mas não vai dar tempo. Não dá. Pode continuar. Bom, Beleza. gente, muito obrigada pelo convite. Fico sempre à disposição aqui e espero que enfim, tenha sido boa a conversa aí. Não, eu não tenho dúvida, foi ótimo, né? Foi muito didático e acho que é isso que o nosso cliente precisa, né? A gente levar esses assuntos tão complexos, com um monte de siglas e códigos, a trazer uma forma simples, né? E acho que você consegue fazer isso aí com maestria. Obrigado, viu, Raquel? Perfeito, obrigada, gente. Valeu, Raquel. Valeu, Obrigado, Galdino. aí. Obrigado, Tchau, tchau. pessoal. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.